Olá, está começando mais uma edição do podcast Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima, para levar até você informações sobre o judiciário, promovendo cidadania, informação e inclusão. E falando de inclusão, hoje nós trazemos dois temas importantes para a justiça e para a sociedade. Nós vamos falar sobre acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência, é, e as ações para que essas pessoas tenham mais acesso e inclusão dentro do Poder Judiciário e também falar das ações da Escola Judicial de Roraima. E para isso nós convidamos aqui a desembargadora Tânia Vasconcelos, que é diretora da Escola Judicial de Roraima e também presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça de Roraima. Desembargadora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, mas antes, por uma questão de acessibilidade, a gente vai fazer a nossa autodescrição. Vou fazer a minha primeiro e gostaria, se possível, a senhora fizesse em seguida a sua. Eu sou uma mulher branca de estatura baixa, tenho os cabelos compridos, em tons claros, estou vestindo uma camisa social num tom nude, bege, nude, uma calça social marrom. Estou aqui sentada no estúdio de gravação do podcast Diálogos de Justiça. Desembargadora. Bom dia, eu sou uma mulher de 1,60 m de altura, cabelos escuros, uso óculos, estou vestindo um vestido, só aparece aqui a parte de cima, mas em azul e branco com estampas, tipo floral. Desembargadora, e a senhora, para começar, né, a senhora que tem uma longa trajetória aqui na Justiça, foi a primeira desembargadora mulher aqui do Poder Judiciário, já exerceu muitos cargos de gestão. Explica pra gente como que essa sua atuação na magistratura lhe trouxe aí um olhar diferenciado para questões de acessibilidade e inclusão. Bom, a magistratura na minha vida já é uma presença há 34 anos. Então, em 34 anos de magistratura, nós nos encontramos com as situações mais inusitadas a exigirem realmente cuidado, aproximação. Então, tudo que eu vi de dificuldade, né, de barreira ao longo desses anos, eu venho, porque todo dia é dia de construir. Eu venho tentando de alguma forma somar para que essas situações desapareçam ou se resolvam. E desembargadora, a senhora participou recentemente do segundo encontro nacional do Comitê de Direitos das Pessoas com Deficiência, né, no âmbito judicial em Brasília. Quais foram os principais aprendizados desse encontro, os debates que foram realizados nesse encontro? Bom, no tema acessibilidade e inclusão estão sempre presentes oportunidades, barreiras, a eliminação de barreiras, a construção das políticas, dos protocolos de julgamento, enfim. Então, tudo isso foi tratado como fruto de algumas oficinas que foram realizadas em fevereiro pelas pessoas com deficiências, magistrados, servidores, a sociedade como um todo. Houveram alguns eventos, né, onde as perguntas foram trazidas e respondidas pelas pessoas com deficiência. Então, nesse segundo encontro, nós tivemos o resultado dessas oficinas, né? O que foi feito disso aí, né? Então, nós tivemos um resumo das políticas que estão hoje em estudo no CNJ para serem apreciadas e transformadas em regras. E o detalhe mais interessante disso tudo é que foi observada a máxima, né? Nada para nós sem nós. Então, é a partir do olhar da pessoa com deficiência que essas políticas, que, se Deus quiser, em breve estarão norteando nossos caminhos, foram construídas. Maravilha! E a senhora, como diretora da Escola Judicial de Roraima também, com esse olhar, né, sendo presidente da Comissão de Acessibilidade, já tem buscado aí capacitação
para os servidores e para os magistrados na área, né? Nessa área de inclusão. Inclusive, foi formada uma turma agora recentemente de pessoas que atuam no primeiro atendimento, formação em Libras, né? A importância dessas pessoas saberem se comunicar com as pessoas surdas. Conta um pouquinho sobre essa iniciativa. É importante que aquilo que não é igual seja tratado como de fato é, certo? Então, nós precisamos nos preparar, nos capacitar para esse acolhimento, para esse atendimento, porque do contrário, nós não estaremos fazendo a diferença. Nós estamos ainda funcionando como barreira para essas pessoas. Então, nesse sentido, a escola promove os cursos de Libra, promove encontros, rodas de conversas. É necessário que haja informação para que se construa ou se desconstrua um pensamento impróprio para determinadas situações. Então, a junção aí da CEPAI com a escola, né, promovem esse resultado, né, nessa tentativa de transformação, de aperfeiçoamento mesmo de nós enquanto servidores, com o nosso público, com o nosso colega que está ao lado. Enfim, é essa interação que a gente busca na escola para assessorar, vamos dizer assim, o trabalho da CEPAI. E falando em rodas de conversa, né, vai ser realizada pela EJU, e sempre é realizada, na verdade, rodas de conversa com diversas temáticas, como, por exemplo, para mães atípicas. Eu sou mãe atípica, tenho uma filhinha de 3 anos com autismo, participei da primeira edição, vou participar da segunda, e essa oportunidade da gente trocar experiências, vivências e até os desafios e dificuldades que a gente encontra nesse dia a dia, né? É muito interessante esse tipo de ação, porque a gente cada dia busca por novos conhecimentos, porque é algo novo para a gente também, né? A gente procura sempre estar ali buscando a melhor forma de conhecer, porque conhecendo a gente também promove inclusão, né? E fala um pouquinho também dessas rodas de conversa, desembargadora. Como você diz, né? A troca de experiências faz toda a diferença. Eu trago a informação, porque até então nós não sabíamos o que era o autismo, os diferentes níveis, o que sente uma pessoa com autismo, o que faz, né? O que promove essa característica, qual a distinção, como lidar com a situação, entender o outro pelo olhar dele. Por isso, nada para nós sem nós. Eu agora compreendo essa fala e dou toda a razão. É muito difícil, eu que não tenho um filho autista, que não sou autista, que não convivo com autista, dar uma opinião na sua vida, na sua convivência, como melhorar. Eu não tenho que acrescentar, mas a partir do momento em que eu aprendo, eu compreendo. E quando eu compreendo, eu sou capaz de somar, eu sou capaz de contribuir de alguma forma, porque é um outro olhar, não é o seu, é o meu olhar, mas o meu olhar a partir de uma perspectiva apresentada por alguém que se sente, por alguém que convive com a situação, né? Então, as rodas, elas são necessárias. Aliás, todo diálogo, né? Sem diálogo, nós não vamos a lugar nenhum, né? É eu com a minha opinião, você com a sua, e acabou. Então, nesse egoísmo, né? Nós não vamos fazer nenhuma construção, nós não vamos eliminar barreiras. As barreiras estão ali, você de um lado e eu do outro, e a coisa fica polarizada. A ideia não é essa. A ideia realmente é aproximar, é fazer com que as pessoas se entendam, né? Se doem, né? Tenham atitude de fazer a coisa mudar. Maravilha. E a gente agradece, né, por essas iniciativas. Como a senhora explicou, quando a gente vivencia uma experiência dessa, a gente passa cada vez mais se colocar no lugar do outro, né? E é uma iniciativa realmente muito interessante. E voltando a falar da EJU, a senhora tem buscado alternativas extra paredes do judiciário, né? Com alguns projetos, algumas ações, palestras voltadas para o público externo também, não só o público interno, né? É importante qualificar magistrados e servidores para sempre buscar o melhor atendimento, o melhor
prestação jurisdicional para toda a sociedade, mas também as pessoas estarem dentro do judiciário, aprendendo também sobre o acesso à justiça. Conta um pouquinho também dessa iniciativa para o público externo. Bom, nós somos agentes públicos que trabalham para a sociedade. Então, nada mais justo que a sociedade nos conheça um pouco, que a sociedade conheça os nossos desafios e também os serviços que nós oferecemos. Muitas vezes, por essa falta de comunicação, de notícia, né, as pessoas deixam de ter acolhimento por nós, de ter o exercício de direitos que elas imaginam que são impossíveis de serem apresentados a um magistrado. Então, a gente vai desconstruindo esses mitos e construindo uma nova realidade, ou seja, a sociedade precisa saber um pouco de nós. E nós somos um judiciário bastante inclusivo, né? Eu trabalho com inclusão desde sempre. Desde o ano 2000, nós já estávamos na rua, né? Próximo do cidadão, sem distinção, né? Então, todos podiam chegar no judiciário de uma forma bem acessível no nosso ônibus, que hoje é uma vara, é uma unidade, não apenas um ônibus, naquele tempo era apenas um ônibus. E assim, trazerem as suas dificuldades e receberem as nossas orientações, os nossos cuidados. Afinal, justiça é cuidado, é entregar o direito para quem é o dono, enfim. Então, nós precisamos mesmo dessa convivência com a sociedade. E a senhora, né, mais do que, como a senhora já colocou, a senhora tem uma vivência muito grande com as pessoas que mais precisam ali, né, do acesso à justiça, pessoas que vivem em localidades mais distantes. A senhora teve aí a experiência com a justiça itinerante, né, que já teve outros nomes lá no início, né, na história. Inclusive, a justiça itinerante completou aí aniversário no mês de setembro, e a senhora teve a oportunidade também de nos contar um pouquinho dessa história. Então, toda essa bagagem de experiência que a senhora teve ao longo dos anos contribuiu também para esse olhar diferenciado, né, desembargadora? Com certeza. Eu digo que a justiça móvel, né, a justiça volante, que é o começo de tudo, foi uma grande escola. Uma escola que me fez ver o outro, a necessidade do outro, né? Eu, sentada num gabinete, jamais saberia o que enfrenta a sociedade e as pessoas que não conseguem chegar ao Poder Judiciário. Então, ali naquele momento, você e a necessidade, surge o que? A construção da solução. Então, assim, foi realmente o maior presente que eu pude ter no meu mundo profissional, foi essa oportunidade de encontrar com as pessoas, estar próximo das pessoas. Você nem cansaço sente, porque são tantas dificuldades que elas passam, que você se vê ali animado a contribuir de alguma forma. E é um trabalho realmente muito bonito, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar todas as pessoas que já passaram pela itinerante, contando um pouquinho suas vivências, e realmente são relatos emocionantes, porque são tantas vidas que passaram ali, tantas pessoas precisando e tantos problemas que pra gente parece ser algo simples, mas para aquela pessoa era a solução da vida dela ali naquele momento. E a justiça itinerante trabalha nesse sentido de buscar estar mais próximo daqueles que mais precisam. Realmente é um trabalho muito bonito. E desembargadora, para Escola Judicial de Roraima e tanto para a Comissão Permanente de Acessibilidade, eu sei que são muitas ações já realizadas, né, e que a gente parabeniza e agradece pelas iniciativas, mas quais as próximas ações, próximos projetos que a senhora, enquanto gestora, pretende implementar? Bom, eu trouxe aqui algumas ações estratégicas da escola, né? Uma delas vai tratar da preparação para a aposentadoria, né? É algo que a gente não se preocupa até o dia que ela chega, né? E aí nós pensamos que vamos ficar na ociosidade, que a vida vai ser assim ou assado, e a realidade
se mostra bastante diferente, né? Então é importante que a gente se prepare para esse momento. Então a escola vai fazer esse investimento, nós vamos ter diálogos necessários, que é um projeto de escuta e mediação de conflitos emocionais de servidores e magistrados, né? Nós precisamos interagir, nós precisamos conversar e muitas vezes não temos com quem. Então a escola também está preparando esse ambiente, né, que vai estar disponível para nós, magistrados e servidores. Vamos promover o encontro de gerações, né, para que os antigos como eu, né, que sou, acho que a servidora mais antiga do Poder Judiciário de Roraima hoje, né, magistrado mais antiga, se encontrem e perceba os ganhos que nós temos hoje, diferente daquilo que eu vivi na minha época. Eu, quando cheguei, a tecnologia mais próxima de mim era uma máquina IBM. Talvez você nunca nem tenha visto uma máquina dessa, que ela já gravava alguma coisa do texto e te permitia corrigir ali sem colocar aquele papelzinho, né? Da Olivetti, que a gente colocava um papelzinho, batia em cima e dava uma maquiada ali. E hoje, com todas as oportunidades, com todos os recursos, a estrutura que nós temos, nós ainda sentimos muita dificuldade, né? O que merece uma reflexão. Ou nós estamos mais frágeis, né? Ou nós não estamos dispostos a contribuir. A gente precisa compreender isso, porque as dificuldades que nós tínhamos eram enormes e mesmo assim a vontade era chegar em algum lugar. Eu não digo que as pessoas não queiram chegar, mas elas ainda reclamam muito. Nossas condições de trabalho hoje são extraordinárias. Nós temos aí a tecnologia disponível, sobrando à vontade. Você pode fazer uso dela como bem entender. E se você souber utilizar, que já aí entra a escola novamente. Esse ano nós estamos nessa capacitação, né, de melhorar o nosso conhecimento e a nossa desenvoltura com a tecnologia, para tirar o melhor disso tudo, apresentar o nosso melhor. Eu sei que o mundo está muito ligeiro, as pessoas estão com muita pressa, mas a gente precisa fazer essa reflexão, né? O que nós temos hoje é bem diferente do que já foi um dia. Atende ou não atende? Onde é que está a lacuna, né? Em mim ou na minha instituição? É preciso a gente ter esse encontro, conversar e mostrar para ver como era que as coisas funcionavam. Eu me lembro do telefone, né? Hoje a gente tem um em cada esquina. Aqui está aqui o meu atrapalhando, mas enfim. Eu me lembro, eu já adolescente, 14, 15 anos, foi quando chegou um telefone fixo na minha casa, lá no seu troninho, no canto, né? E foi aquela celebração, né? Porque nós já podíamos conversar com um pouco mais de facilidade, né? E hoje nós temos aqui um telefone para cada um, para cada cidadão. Então, esse é o progresso e junto com ele nós temos esses desequilíbrios, porque nós queremos mais, mais e mais, e a coisa mais imediata, e isso vai nos enchendo de angústia e ansiedade. Então a gente precisa saber como foi, como evoluiu e por que hoje, com tanto, nós ainda reclamamos toda hora, né? É todo mundo conectado e ao mesmo tempo desconectado, Desconectado. né? Em virtude do excesso de tecnologia. Então, desembargadora, teria mais além desses encontros, né? Que a senhora bem mencionou que é importante esse diálogo, né? Parar um pouquinho e dialogar, fazer essas conversas é muito importante. Por favor, fique à vontade também para falar dos próximos projetos. Nós também vamos ter algumas aulas sobre administração financeira. Outra coisa que nós perdemos o controle, né? Tem sido assim uma doença para a sociedade e para nós também enquanto servidores, né? Quanto mais se tem, mais se gasta, não se poupa, ninguém previne nada. Nós temos colegas em crise, em depressão e que buscam ainda no consumismo uma cura para aquilo que precisa ser tratado dentro. Será que eu
tenho mesmo tantas necessidades assim, que o recurso que eu tenho não é capaz de suprir. Então, esse trabalho também a escola está se propondo a fazer com servidores que quiserem uma escuta individual, além de oferecer esses cursos para que a gente aprenda a dividir. Tem gente que não sabe dividir, né? Nós não temos educação financeira na escola, nós não temos educação financeira em casa. E quando nos tornamos adultos, nós achamos que temos que comprar tudo que existe, tudo que está no mundo. E eu digo nós, porque não necessariamente dessa forma, mas eu tinha um problema. Eu tinha que comprar sapatos pretos. Nunca eu tinha um sapato preto ideal. E toda vez que viajava, né, na minha época aí, o Boa Vista não tinha tantas ofertas, né? E eu fui comprando e nada se ajustava ao meu pé. Ou eu estava inchado, ou eu estava gordo, ou eu estava magra. E um dia eu contei 45 pares de sapatos pretos no meu armário. Digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com tanto? Quer dizer, um desequilíbrio, né? O que foi? Foi excesso de oportunidade? Eu realmente precisava e não achava o sapato confortável? Então a gente vai criando necessidades sem sentido. Mas isso envolve o desperdício de recurso, um recurso que pode ter faltado em alguma situação mais importante na minha vida. Então a gente precisa falar dessas coisas, né? Você não vai ser mais bonita nem mais feia porque você está com essa ou aquela roupa ou aquela grife. Eu tenho que trocar de telefone todo dia, toda hora. Enfim, nós vamos criando necessidades que vão nos afundando. Mas penso eu que a necessidade mesmo, ela está lá interna, ela precisa ser diagnosticada e ela nunca vai ser tratada com a aquisição de coisas, objetos, enfim. Excelente iniciativa. Aliás, acho que educação financeira deveria ser realmente um item indispensável nas escolas, né? As crianças, os jovens já crescendo com essa visão de educação financeira, realmente para ter essa noção, quando ter ali a oportunidade de emprego, né? O seu próprio dinheiro, saber como melhor administrar e criar ali as necessidades importantes para a vida, né? E a senhora teria mais algum projeto em mente que gostaria de elencar? Bom, esses são assim são as principais inovações. Nós temos uma rotina na escola, nós temos demandas que já são apresentadas pelo CNJ, nós temos as demandas das unidades, então nós estamos dividindo o nosso tempo e nosso recurso com tudo isso, né? E essas ações que eu destaquei aqui agora, para mim, elas são o carro-chefe da escola, né? Nós precisamos ter esse tipo de conversa, nós precisamos ajudar e contribuir para que a gente tenha qualidade de vida. A escola também é um agente de qualidade, é uma qualidade de vida. E na medida que eu consigo lidar com coisas pequenas, mas de grande importância e valor, eu vou entrando em equilíbrio. É importante esse equilíbrio. Eu chegar no meu trabalho tranquila, né? Deixei minha casa tranquila, né? Meus filhos estão na escola tranquilos e eu estou aqui no meu trabalho sem tanta preocupação com situações que eu não consiga resolver. E são iniciativas bem importantes também, não só da escola judicial, mas o próprio Poder Judiciário como um todo tem essa preocupação com a pessoa, né? O magistrado, o servidor, o colaborador, o estagiário, com ações realmente que se preocupam com além do trabalho ali do dia a dia, mas com a vida daquela pessoa, né? Então são ações de conversa, são ações de qualidade de vida, são diversas ações voltadas para melhor bem-estar daquele profissional que está prestando um serviço público, né? Que é do Poder Judiciário. Porque, afinal de contas, nós somos o melhor tribunal do Brasil, não é à toa, né? Porque não é só pensando nos resultados do trabalho, mas também no bem-estar para que aquela pessoa consiga desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. São iniciativas realmente que a gente elogia, parabeniza e agradece, né, pela oportunidade de estar aqui lhe entrevistando
a senhora nos mostrar quais são as ações e os resultados disso, que é muito importante, né? Desembargadora, a gente queria muito agradecer sua presença aqui conosco nesse podcast, justamente para falar dessas ações que a gente sabe da importância que é e deixar esse canal aberto sempre para tanto falar da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, que é um diferencial do Poder Judiciário. Nós somos um judiciário que quer, né, e busca cada vez mais promover a inclusão, ainda que tenham alguns desafios, né, para serem enfrentados, né, porque afinal é uma cultura que a gente precisa ainda caminhar com ela para sermos ainda melhor, e deixar esse canal sempre aberto para falar da EJU, para falar da CEPAI e também para falar de outros assuntos, da magistratura. A gente está sempre aqui à disposição. Obrigada. Consolidar a cultura da inclusão é um grande desafio, realmente. E quando a gente compreende que cada um é capaz, que cada um traz em si, como diz a música, o dom de ser capaz e de ser feliz. Então, às vezes, a gente precisa só dar um pequeno incentivo para que a pessoa encontre, né, esse dom dentro dela e traga para o nosso mundo, que é único. Judiciário, escola. A escola é do Poder Judiciário, o judiciário é da escola. Todos nós queremos atingir a mesma finalidade: entregar um bom trabalho, garantir a nossa qualidade de vida, acolher o nosso servidor, dar oportunidade para aqueles que até então não tiveram como entrar, né, nesse mundo do judiciário. Enfim, isso é um conjunto que precisa estar constantemente sendo completado. Então, é importante que a gente assuma com compromisso e responsabilidade as tarefas que nos são trazidas. Então, hoje eu estou na escola, eu tenho uma tarefa. Eu estou nessa comissão há 6 anos, né? E venho ao longo desses 6 anos aprendendo muito, né? O amor ao próximo eu já tinha. Graças a Deus, eu não sou uma pessoa que distingue, que afasta, né? Eu sou uma pessoa sempre que acolhe. Mas acolher com qualidade faz toda a diferença. Então, eu vim e estou aprendendo, eu sou também aprendiz, me empenho quando eu vou buscar e me empenho em compartilhar aquilo que eu aprendo. Então, que a gente trabalhe, né, mude de atitude, que a gente possa testemunhar, né, um mundo melhor, um judiciário melhor, uma sociedade melhor, porque a sociedade impõe as barreiras. Então, ela precisa destruir, desmanchar, reconstruir, né, esse caminho livre de barreiras. Somos nós que apontamos, somos nós que estabelecemos a diferença. Então, nada é diferente. Tudo tem a sua razão de ser, tem um porquê de existir. O ser humano, né, a humanidade é um conjunto de diversidades e todas elas têm que caber dentro do mesmo conjunto. Então, um mundo preparado para a diversidade é um mundo preparado para aqueles que se acham diferentes e especiais. Quando, na verdade, penso eu que todos nós nascemos portadores, aliás, pessoas com deficiências emocionais, morais, que é o que a gente precisa realmente tratar para viver, para conviver num mundo melhor, sem nenhuma barreira. Aí sim nós vamos estar prontos para uma vida plena e feliz. Olha, que depoimento, né, desembargadora? Obrigada mais uma vez pelas suas palavras, pelas suas vivências aqui compartilhadas conosco. Certamente é um trabalho muito grandioso e mais uma vez a gente deixa esse espaço aberto, agradecendo mais uma vez sua presença, estamos sempre à disposição. Muito obrigada, e você que nos acompanhou até aqui, confira esta e outras edições do podcast Diálogos de Justiça no canal do Tribunal de Justiça no YouTube, e também acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece no Poder Judiciário. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!